Muito bem, vamos ver se estamos ao vivo e se o som e imagem estão chegando a contento. Vamos verificar aqui. Muito bem, estamos sim ao vivo. Muito boa noite, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais esta live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal transdisciplinar, conduzido por mim, seu anfitrião, um cinéfilo crônico, um curioso contumaz, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, professor, pesquisador da história do cinema brasileiro, que é o tema de hoje, não é? E membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Se você está chegando agora no nosso canal, por favor, não deixe de se inscrever, badalar a sineta, compartilhar bastante com os seus contatos, comentar aí embaixo também. E você também pode nos ajudar apoiando o canal, mandando o seu superchat aqui para a gente, e também com o Pix aí que está logo aí embaixo na descrição do vídeo, porque a gente já reparou, né, gente, que os canais que produzem conteúdos maiores, mais densos, o YouTube tende aí a restringir. Então, os nossos canais têm atingido menos pessoas em favor de um conteúdo mais rápido, rasteiro. Então, nos ajudem, porque assim a gente vai domando os algoritmos aí do YouTube e mostrando para ele que o nosso conteúdo é importante para a produção de conhecimento e levando, né, a nossa palavra para mais teiudos e teiudas, né, para que a nossa teia fique imensa. E eu já vou dando boa noite aqui à minha querida mãezinha, a Zuleika Manprim, que eu sempre digo é a primeira a chegar e a última a ir embora. E agradeço muito vocês por estarem aqui assistindo a esta live, e se está assistindo depois, também sinta-se convidado e convidada aí a comentar e a dividir o seu conosco, né? Agradeço também a TV 247 pela retransmissão das nossas lives e dos nossos vídeos. Se você está assistindo a esta live, né, a esta retransmissão, na verdade, pelo canal TV 247, por favor, não deixe de vir ao meu canal Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscrever também, porque é sempre muito importante. É de graça para vocês, para mim vale milhões. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade aqui a um quadro que eu criei há algum tempo, né? Chamado Naftacine. Fazia tempo que eu não fazia nada, né, dentro do Naftacine, mas eu decidi trazer o assunto de hoje justamente para esta playlist do Naftacine, que é uma playlist criada justamente para poder fazer alguns resgates aí do cinema mundial, né? Não só brasileiro, mas mundial. Então, eu trago aqui comentários sobre filmes que estão parcialmente perdidos, ou totalmente perdidos, ou ainda não foram achados, filmes antigos, ou nem tão antigos assim, mas que, de alguma forma, sumiram aí da memória cinematográfica das pessoas. E por isso, hoje, eu trago este tema, né, que é o filme do nosso querido Caetano Veloso, O Cinema Falado. E é importante dizer que o nome do filme é O Cinema Falado, né? Não é cinema falado, simplesmente, né? O Caetano sempre diz nas entrevistas dele que o artigo é muito importante, né? Porque ele está aí, então, segmentando um tipo de cinema, né? A Luciana Brito aqui, minha querida esposa, também sempre, né, acompanhando o nosso trabalho, dizendo que ama o Naftacine. Eu já vou, inclusive, até deixar o link do filme O Cinema Falado para vocês assistirem. Claro que todos os links que eu mencionar, né, porque eu vou ler algumas críticas aqui, alguns trechos de críticas, e depois, assim que acabar a live,
vai ficar disponível para vocês poderem assistir. Então tá aqui o link do filme O Cinema Falado, que é um filme dirigido pelo Caetano Veloso em 1986. É o único longa que ele dirigiu, né? E o Caetano Veloso, quando ele lançou esse filme, ele causou uma celeuma gigante na crítica cinematográfica, né, brasileira. Muitos críticos elogiando, mais críticos ainda achincalhando, né? Então foi um filme que de fato causou aí uma espécie de divisão, né, bastante drástica entre as opiniões dos críticos cinematográficos brasileiros. E aí eu decidi trazer, né, esse filme à baila agora, em 2023, porque o filme vai fazer, né, daqui a pouco faz 40 anos da sua realização, e é um filme que eu conheci na década passada, devo ter assistido aí por volta de 2015, 2016. Não conhecia, mas graças, né, ao YouTube aí, que de vez em quando vaza uma coisa ou outra, eu tomei contato com esse trabalho que é O Cinema Falado. E na época que eu assisti pela primeira vez, eu achei ele um tanto esquisito, enfim, né? Mas do mesmo, a gente que trabalha com a história do cinema brasileiro está um pouco habituado a ver uma cinematografia um pouco mais experimental, um pouco mais desprendida. Então não me causou grande impacto, mas ao longo do tempo, revendo o filme, relendo coisas, e principalmente me tornando professor de crítica cinematográfica, né, para o pessoal do curso de cinema no centro universitário onde dou aula, eu percebi que é importante trazer, sim, esse episódio relacionado ao filme O Cinema Falado, porque diz muito sobre a própria crítica de arte em geral, né? Mas nesse caso especificamente crítica cinematográfica brasileira, né? Porque a gente vai ver aqui com os fragmentos de texto que eu vou trazer para vocês que existe uma certa tendência da crítica de arte, da crítica cinematográfica nesse caso, de trazer tudo para um âmbito pessoal, né? Então é como se a obra fosse menos importante do que o artista ou do que o crítico pensa sobre o artista no seu âmbito pessoal, né? E eu acho isso um pouco temerário. E por quê? Se a gente for falar de crítica, né, seja ela relacionada a qualquer tipo de conhecimento ou produção, a gente tem que lembrar que a palavra crítica ela é derivada, né, do termo grego krinen, né? E esse termo na Grécia antiga significava identificar e evidenciar qualidades de determinada obra para ressaltá-las, né? Então, seguindo esse modelo, né, seguindo esse pensamento, quando a gente olha assim para uma obra de arte, ou assiste a um filme, ouve uma música, olha um vestido, olha para um prato de comida, né? A crítica estaria justamente aí nesse ponto que é identificar aquilo que distingue esse objeto, essa obra em específico e evidenciá-la, ou seja, trazê-la à tona, né? E os gregos, lá no período helenístico, principalmente, vão passar a fazer a crítica a partir do próprio histórico cultural daquela sociedade, daquela civilização. Então, os gregos olhavam para aquelas velhas histórias e velhos épicos narrados de boca a boca, transmitidos de uma maneira oral, e a partir do período helenístico ali, talvez, né, mais ou menos, a partir do momento que isso começa a ser registrado de fato, existem algumas pessoas ali que vão olhar para aquelas histórias e compreender que nessas histórias existem conceitos que dizem respeito à própria formação da sociedade, às crenças da sociedade, à moral e à ética da sociedade, e vão escrever sobre isso, vão trazer à tona, vão evidenciar. Então, esse é o papel da crítica, né? E eu sempre digo que um crítico
seja ele de qualquer área, né? O papel dele é justamente fazer uma interpretação de determinada obra para o espectador. É como se ele pegasse o espectador pela mão e dissesse: venha, porque agora a gente vai fazer um mergulho nos pormenores dessa obra que você está olhando e eventualmente não está compreendendo ou não está conseguindo acessar em sua profundidade. Então, o crítico é aquele que leva o espectador a passear pela obra que ele está criticando. Nada mais do que isso, né? Há quem diga, né? Meus alunos perguntam muito isso, né? Mas e aí o crítico não é aquele que é o artista frustrado, né? E aí foi para a crítica? Pode ser, e tem bastante, né? Tem muito artista frustrado que se enveredou pela crítica, mas esse é um problema que eu costumo dizer para eles, que aí tem que ser resolvido no divã, e não num texto ou num vídeo, ou seja lá o que for, que vai ser feito em torno de uma obra, seja lá ela qual for, né? E produzida em qual suporte for. Enfim, estou dizendo isso para dizer para vocês, gente, que em 1986 nós temos aí o lançamento de um filme chamado O Cinema Falado, dirigido por Caetano Veloso. Caetano Veloso, à época, com 44 anos de idade e, obviamente, já um artista estabelecido, um artista com uma poética sólida na música e que vem de uma geração que, pelo amor de Deus, né? Se a gente for pegar a geração do Caetano Veloso, primeiro ali na Bahia, né? Pensando em Caetano, Gilberto Gil, Bethânia, Gal, Tom Zé, Capinã, Oli Salomão, e aí a gente pode ir para outras áreas, né? Como, por exemplo, Helena Inês, né? Atriz, Glauber Rocha, cineasta, Luísa Maranhão, que era gaúcha, mas enfim, se fez no cinema baiano, né? Apareceu para o cinema a partir do cinema baiano, e depois essas pessoas tomam contato com artistas do Rio e de São Paulo, e aí vão conhecer Rogério Duprat, vão conhecer Hélio Oiticica, enfim, né? O Caetano está numa geração, de fato, privilegiada em termos de artífices, né? Em termos de poetas. Então, o Caetano, obviamente, que ali nos anos 80 ele já tinha a sua reputação devidamente estabelecida enquanto músico, e é interessante porque esse momento, né, na primeira metade, na virada da primeira para a segunda metade dos anos 80, o Caetano ele já tinha, de alguma forma, assim como os colegas dele, como amigos, né, companheiros de movimento tropicalista, enfim, se independido, se individuado em relação aos outros, né? Quer dizer, então ele já tinha uma poética própria. Se a gente quiser pegar nos anos 70 aí, só para citar 3 discos dele, né? O Trans, Araçá Azul, Cinema Transcendental, são discos que já mostram assim um Caetano independido daqueles movimentos culturais todos ali no final dos anos 60, e ele, então, agora se sentia à vontade para poder realizar o seu trabalho como cineasta. E o Caetano sempre, nas entrevistas dele, fez questão de deixar claro que cinema para ele era uma coisa importantíssima e era uma coisa que ele gostaria de fazer enquanto profissional. Ele tensionava ser um cineasta, lembrando que, né, que Caetano nasce em Santo Amaro, cidade ali do Recôncavo Baiano, escrevia críticas cinematográficas para um jornal local, depois vai escrever em outros jornais com uma abrangência maior, mas a música acabou levando ele para outros caminhos e ele não se tornou um cineasta, mas ali, em meados dos anos 80, ele se sente, então, à vontade para fazer o primeiro longa-metragem dele como diretor, já sendo um artista musical muito bem estabelecido. E muito bem estabelecido de uma maneira também que às vezes pode ser um pouco danosa, né? Porque é como se o Caetano Veloso ali nos anos 80 fosse uma coisa que dividisse, né, o público em fãs do Caetano e tietes do Caetano, como a gente vai ver aqui numa das críticas, e anti-tietes do Caetano. Porque fã, vocês sabem que é
aquela desgraça, né? Quer dizer, eles estragam qualquer artista, qualquer obra de arte, e assim por diante. Eu sempre digo, Cristo deve ter sido uma pessoa legal pra caramba. O que estragou depois, como a gente vê até hoje, é o fã-clube, né? Nesse sentido, o Caetano ele tinha a sua carreira plenamente estabelecida e, obviamente, influenciado aí do ponto de vista cinematográfico, muito influenciado por Glauber Rocha, por Jean-Luc Godard, né, pelos vanguardistas, né, dos anos 60 e 70. E para compor esse filme, O Cinema Falado, que é um filme que eu já digo para vocês que não tem uma narrativa linear, né? E isso é outra coisa que a gente tem que levar em conta, né? Porque o cinema, eu acredito, ele tem as duas funções, né? Ele tem a função de te divertir, com uma narrativa bacana, bem contadinha, começo, meio e fim, vai te emocionar ou vai fazer você rir no final, e ele tem também a função de te provocar visualmente, porque cinema é imagem, então te provocar, te tirar ali um pouco da sua zona de conforto, né? Como diria Luiz Buñuel, te chacoalhar na poltrona. Então, o cinema tem essas duas facetas. O grande problema é que, no mais das vezes, a crítica acaba sendo um pouco binária, né? Quer dizer, ou é isso ou é aquilo. Então, o Caetano dizia ali que ele havia se influenciado muito pelas palavras do Godard, né? Quando Godard diz que basta você colocar uma câmera e pedir para alguém contar uma história na frente da câmera, isso já é fazer cinema, né? É uma postura bastante radical, né? Do Jean-Luc Godard, mas enfim, né? Sendo Godard, a gente não estranha. E também o Caetano havia ouvido, né, num filme do Rogério Sganzer, Laracide Almeida cantando Não Tem Tradução, quando ela diz, né, que o cinema falado mudou toda a mentalidade das pessoas e tal. E o Caetano, então, quis se aventurar em fazer um filme basicamente feito com a presença de pessoas muito próximas a ele, né? A gente já vai ver aqui um pouco da ficha técnica, a gente vai ver que o Caetano, na verdade, também não pretendia necessariamente ser um contador de histórias, mas alguém que estava ensaiando algo, né? Fazendo algo que poderia vir a ser um cinema mais maduro adiante, né? E o filme se tornou um filme ensaio. E é muito interessante quando a gente olha, né? Porque o filme ele é cheio de, ele é muito discursivo. Não à toa o nome do filme é O Cinema Falado. Então ele vai trazer para a gente pessoas lendo Thomas Mann, lendo João Guimarães Rosa, imagens assim que parecem soltas e tal, mas porque é um cinema ensaio, é um filme ensaio. Lá no final eu vou dizer o que eu acho que a gente pode usar para interpretar um pouco esse filme hoje, quase 40 anos depois, porque é um filme que envelheceu bem. Ele nasceu achincalhado pela crítica, mas o tempo fez bem para esse filme. Olha aí, né? O Caetano Veloso que canta lá, és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 né? Então o tempo fez muito bem pro filme dele também. Daí que esse filme foi realizado no momento em que o cinema brasileiro passava por importantes crises, né? Sempre, poucos anos depois, a Embrafilme, que era o principal polo aí de sustentação do cinema brasileiro, seria fechado pelo governo Collor. Naquela época, o cinema brasileiro vivia, nos anos 80, um racha, né? Porque os profissionais do cinema diziam que não havia espaço mais para a produção de cinema no Brasil, então quem quisesse ia ter que filmar fora, ou então ia ter que pular do barco, ia ter que sair fora da profissão. E o Caetano Veloso aparece com um filme que tem uma estética absolutamente afinada com as vanguardas de pelo menos 20 anos antes. Notem que eu estou dizendo isso, mas isso não é um demérito, segundo a minha opinião. A gente vai ver aqui que houve pessoas que disseram que, de fato, isso
foi um problema, porque o filme já nasceu velho, mas eu não vejo isso como um problema particularmente, né? A Luciana Brito está aqui fazendo, né, uma pergunta, ó, o ensaísmo do filme do Caetano não seria imitação demais do Godard nos anos 70? Pois é. Quem já assistiu a esse filme, eu deixei o link aqui, depois, quando acabar a live, eu vou colocar o link embaixo, claro, para que vocês possam acessar quando quiser. O filme ele é muito inspirado pelo Godard, principalmente a partir da fase Dziga-Vertov, né, que é o grupo Dziga-Vertov, né, que é o grupo que ele criou ali no final dos anos 60 e vai até 72, 73, que é um grupo que realiza filmes de maneira coletiva, filmes discursivos, filmes que colocam pessoas para lerem manifestos na frente da câmera, cenas intermináveis e tal. Então, o cinema falado tem esse componente, sim, mas o próprio Caetano, numa das entrevistas que ele deu a respeito do filme, dizia que ele queria fazer algo anti-Godard, quer dizer, dar uma forma estética também ao discurso, porque o filme é forjado na literatura. A gente está falando de um poeta, gente, né? Não dá para falar que o Caetano não é um poeta, porque música e poesia são coisas indissociáveis e o Caetano é um poeta, né? Então, ele, de alguma forma, quis cristalizar nesse filme a própria imagética de um discurso literário. Por isso ele traz Guimarães Rosa, que é uma prosa árida, por isso ele traz Thomas Mann, que é uma prosa árida, por isso ele traz a cultura popular, como a própria Dona Canô, mãe de Caetano, né, e de Bethânia, que no filme está lá cantando Noel Rosa, né? Então existe um movimento aí de antropofagia. Se a gente olhar para trás, a Tropicália, né, que é onde o Caetano está situado na sua origem musical, a Tropicália é uma segunda antropofagia na cultura moderna brasileira. A gente teve a antropofagia lá nos anos 20 com Oswald de Andrade, e a gente vai ter um revival dessa antropofagia, né, dessa deglutição cultural que vai ser depois recolocada numa forma mais autêntica, original, brasileira, na Tropicália. E o Caetano, nesse filme O Cinema Falado, vai fazer justamente uma verdadeira pagelança antropofágica, e, obviamente, o Godard vai entrar nessa conta também, né? Mas o que acontece é que o filme é exibido pela primeira vez no Fest Rio, em 1986, final de 86, acho que 10 de dezembro, né, de 1986, já no que é um festival, o Festival de Cinema do Rio, né, que na época chamava Fest Rio, tal, e que o filme foi programado para começar tipo meia-noite, quase 1h da manhã, né, um horário meio ingrato também, na sala de cinema Glauber Rocha, né, olha o nome da sala, então olha o peso aí também. E o filme tem 2 horas de duração, não é um filme curto, né? É um filme ensaístico, ele é até longo para a estrutura que ele tem. E aí, o filme é exibido e o Caetano conta, né? Isso o Caetano conta, né? Porque, por exemplo, existem relatos em jornais que dizem que lá pelo final da projeção, o cineasta e fotógrafo Arthur Omar, que tem uns filmes também vanguardistas, né? Não entendi muito bem por que o Arthur Omar se comportou daquela maneira, segundo os relatos, porque ele mesmo é um cineasta experimental, mas começou a xingar e gritar que o filme não dava para entender nada, que filme horroroso, que bosta, né? Desculpem o palavreado. Aliás, quando a gente for ler a crítica aqui que foi escrita ao filme, infelizmente eu tenho que dizer para vocês que vai haver aqui um desfile de palavras de baixo calão, mas algumas, né? Infelizmente. Mas, enfim. E aí as pessoas vaiavam, né? E o Arthur Omar foi expulso da sala uma vez, voltou, foi expulso de novo, tal. Mas isso danificou o filme, né? A vida do filme, né?
e principalmente para o Caetano, porque depois ele diria, eu estou deixando aqui embaixo, assim que acabar a live, um link para um vídeo dele explicando por que é que essa reação da crítica a Luciana Brito está falando uma coisa interessante, né? Viva a Vaia, né? Quem conhece o poema do Augusto de Campos, né? Viva a Vaia, né? Em vermelho e branco. Talvez vocês não saibam, mas foi escrita para o Caetano quando ele foi vaiado no Tuca, né? Aqui na PUC, em São Paulo, cantando É Proibido Proibir. Né? O Augusto de Campos estava lá em 1968 e fez um poema chamado Viva a Vaia. Aliás, o Augusto abre o livro dele, Viva a Vaia, dizendo, né, uma citação de Jean Cocteau: aquilo que vaiam em você, cultive, porque é a sua identidade, é você mesmo, né? Então, olha que interessante. Porque o Caetano, gente, é assim, né? Bom, a gente sabe, ele nunca fugiu a um embate, né? Ele sempre foi combativo, ele sempre foi rude às vezes, né? Quem se lembra da cena dele xingando o pessoal da MTV que não arrumava o som para o David Byrne cantar ali do lado dele e tal. Então, uma pessoa combativa, uma pessoa polêmica, uma pessoa que se coloca, né? E aí vai tomar macetada mesmo, né? E, obviamente, que ali nos anos 80, principalmente nesse período histórico específico que a gente está tratando aqui, a gente vivia um fim de ditadura militar, uma tentativa de abertura, fim da censura, que só viria com a Constituição de 88. Então, os nervos estavam à flor da pele. E isso, no final, eu vou dizer como, para mim, me parece uma interpretação viável para a existência desse filme, né? Nós temos aqui também a Michele Santos, que também sempre nos acompanha, dando boa noite. Muito obrigado, né? Mais um comentário aqui da Luciana. Por falar em Augusto de Campos, acho que você poderia fazer uma live com a Cristina Fonseca falando do Doc Poeta de Campos e Espaço. Estamos trabalhando nisso, minha cara Luciana. Cristina Fonseca, uma grande amiga, fez um documentário chamado Poetas de Campos e Espaços, no começo dos anos 90, sobre os poetas concretos, amicíssimos do Caetano Veloso, por sinal, e eu vou trazer ela aqui para conversar sobre isso. Inclusive, aqui em São Paulo, quando o filme O Cinema Falado estreou, o Haroldo de Campos, né, o grande Haroldo de Campos, graças a ele eu me formei profissional como sou hoje, né, porque eu comecei minha carreira artística, digamos assim, né, como produtor cultural, no Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, que é a Casa das Rosas. Eu não o conheci pessoalmente, porque ele já havia falecido, mas ele escreveu um poema para o Caetano, em honra do filme O Cinema Falado, que foi publicado na Folha também, ali em 1986. Não é um poema muito bom, assim, sejamos justos, né? Não é o Haroldo das Galáxias, né? Circulador de furor, ao Deus Aldemo dará, que Deus me guie porque eu não posso te guiar e tal, mas é um poema de um amigo, né? Um poema de alguém que viu você ser insultado gratuitamente e se compadece com a sua situação e o apoia, né? Mas aí eu estava falando que o Caetano, então, teve esse problema no Rio de Janeiro. O filme foi bastante, né, enxovalhado ali na ocasião da sua estreia, e defendido por uma parte da crítica, mas muito atacado por uma outra parte da crítica, e estreou em São Paulo algumas semanas depois, né? E essa estreia em São Paulo trouxe consigo alguns artigos e algumas críticas publicadas nos jornais locais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. E na Folha de São Paulo nós tivemos uma crítica a esse filme, que para mim, eu uso sempre essa crítica como exemplo para os meus alunos, sobre como você pode evitar se tornar um crítico e não e ser de fato um crítico, né? Dentro daquele conceito que eu falei do crítico que olha para a obra de arte e a interpreta para o seu espectador.
Porque uma coisa, gente, é você fazer uma crítica a uma obra de arte. Outra coisa muito diferente é você tentar buscar na pessoa que fez a obra de arte subterfúgios e apoios para a sua crítica. Porque daí você sai do registro, né? Você sai desse campo da crítica de arte, da crítica cinematográfica, que é analisar a obra. E se você tem algum tipo de diferença com a pessoa que fez essa obra, que dirigiu esse filme, o seu texto pode ficar bastante poluído. Então, para a gente poder discutir um pouco isso, primeiro eu quero ler aqui, né? Como eu falei, eu vou deixar depois para vocês o link para vocês lerem essa crítica e guardarem, se quiserem e tal, que foi publicada no jornal Folha de São Paulo. E depois eu vou ler alguns trechos de uma outra crítica já mais simpática ao filme, também publicado à época, né? Porque acontece, na época, o que acontece? O filme estreou em São Paulo, né? Essa crítica que eu vou ler para vocês foi publicada na Ilustrada em 7 de dezembro de 1986, era um domingo, e é assinada pelo Caio Túlio Costa. Eu não conheço pessoalmente o Caio Túlio Costa. O Caio Túlio Costa está num espaço muito importante da história do jornalismo aqui no Brasil, que é justamente do momento em que ele trabalha como chefe de redação, secretário de redação, aliás, da Folha de São Paulo por anos. Ele esteve na concepção e na fundação do UOL, depois ele foi para o IG, né? Então ele tem sim uma carreira jornalística importante. Ele provavelmente está naquela geração da Folha de São Paulo, que foi muito bem refletida, né, muito bem discutida, num documentário chamado Não Estávamos Lá para Fazer Amigos. É um documentário que já tem um tempo que foi feito, que mostra justamente a reestruturação da Folha de São Paulo pós-período de ditadura ali em meados dos anos 80. Então era uma molecada, né, uma garotada, molecada no bom sentido, né, uma garotada com um ímpeto novo, né? Querendo falar, querendo se colocar, querendo polemizar, que tomou ali, então, as rédeas, né, da reestruturação da Folha de São Paulo, e isso pode estar relacionado ao conteúdo dessa crítica que eu vou ler para vocês, o que, hoje em dia, eu não considero uma desculpa para, né, para abertamente você atacar uma obra como ele o faz aqui. Mas, de qualquer maneira, o nome da crítica é O Cinema Parado de Veloso. Cinema falado, cinema parado. Aliás, essa alcunha pegou, né? E as pessoas falavam, o Caetano, o filme do Caetano, o cinema parado, né? Então, houve aí um resquício dessa crítica. E o Caio Túlio Costa, e aqui eu vou falar, gente, do texto. Eu já disse, eu não conheço o Caio Túlio Costa como pessoa, não é nenhuma crítica à pessoa do Caio Túlio Costa, é ao texto, e nem aos outros textos também, a escrita dele é a este texto, tá? E ele diz o seguinte, ó, deixa eu só ver se a gente tem mais algum comentário aqui, vamos lá. Ele diz o seguinte: tem razão Caetano Veloso quando escreve que seu O Cinema Falado não é um filme, mas um ensaio de ensaios de filmes possíveis para mim e para os outros, né? Com aspas do Caetano. Aquilo que vai estrear esta quinta no Belas Artes. Então a gente já percebe que começa aqui, né, a farpa, né? Aquilo que vai estrear esta quinta-feira no Belas Artes e teve sua pré-estreia na noite de sexta no Cine Metrópole. Cine Metrópole aqui em São Paulo ficava na Galeria Metrópole, ali na São Luís, né? Um cinema bastante importante. Não passa de um filminho doméstico realizado com a participação da família e dos amigos,
e que deve ser muito gozado e profundo, mas só para os amigos do diretor estreante. Bom, não vou falar agora, vou falar daqui a pouco, né? Porque vai ficar pior aqui, ó. Caetano tem razão também em ficar apreensivo com a reação das pessoas ao verem o filme. De fato, né? O filme ele causou bastante controvérsia, como eu já contei para vocês aqui no Fast Rio. Ele é um pavão. Gente, para que colocar numa crítica? Aí eu tô de novo fazendo crítica ao texto. Para que você atribuir ao sujeito da obra que você está criticando alcunhas, apelidos, inferências, né? Mas vamos lá. Até um pavão ele filmou. Tem um pavão no filme, mas você vê, né? A redação aqui tenta, então, buscar no texto, no filme, alguma referência para poder embasar o trocadilho e o insulto, né? Mas não há nada de extraordinário em um cantor de rádio fazer filmes. Bom, também cantor de rádio, né? A gente já percebe para onde está caminhando, né? Falar assim, o Caetano Veloso é um cantor de rádio, né? Não há o que polemizar depois de 2 tediosas horas de citações literárias. Do resultado final, sobram apenas os créditos iniciais, feitos pelo artista plástico Luciano Figueiredo, que é uma arte bem bacana, né? Com letras coloridas, dando a impressão de imagem em terceira dimensão, e a atuação de Regina Casé, fazendo uma blague hilariante, uma piada, né? Uma imitação, a partir de uma entrevista de Fidel Castro à televisão. Caetano colocou na tela uma sequência completamente desconexas de citações, danças, diálogos, aviões, igrejas, sambistas, a mãe, a ex-mulher, a atual mulher, o irmão, cavalos, Schoenberg, o compositor de música erudita tonal, né? Guitarras, pinto, seio, beijo e o seu guru do cinema, escritores, poetas e uma bailarina afro sujando-se na terra. Vejam, de fato, o Cinema Falado é um filme de colagem, né? Um filme que traz uma série de questões relacionadas à literatura, ao erotismo, ao corpo, né? Não vamos esquecer que a gente está vivendo aí o momento da reabertura, né? Então, o corpo, que era algo tão escondido e proibido, é mostrado ad nauseam no filme, inclusive tem uma sequência belíssima de um homem negro com uma mulher branca que ficam numa espécie de tabuleiro, um lado do tabuleiro preto, o outro branco, né? Então eles se dividem aí, que lembra muito o curta-metragem Pátio, do Glauber Rocha, por isso aqui o Caio deve estar se referindo ao guru do Caetano, que é Glauber, com certeza, né? Aliás, da mesma geração, enfim, né? E da mesma Bahia, né? E aí ele vai continuando, né? Pequeno trailer. Amor ao amor. O princípio da beleza não está na esfera da vida. Organismo, orgasmo. Porque é um poema do Décio Pinhatari chamado Organismo, que é um poema cinético, né? O organismo quer expandir, eu não lembro agora exatamente, mas esse poema do Décio está no filme, é declamado por um dos artistas, esse ator negro, inclusive, que depois aparece nu com a mulher, e aí o Caio Túlio traz aqui, fazendo essa citação, né? Então, na esfera da vida, organismo, orgasmo, a diversidade da vida, da cidade, gelatina espatifada, a vida urbana burguesa, sexo explícito, não tem. Sartre e Simone de Beauvoir, comentários não são literatura, em inglês, né, que é uma citação do filme, falando comentários não são literatura, mas em inglês. Dr. Campbell, deixa eu ver aqui mais. Dr. Campbell, o Brasil vai ser o primeiro do século XXI. Eu vou para a guerra, não vou morrer. Reforma agrária, agricultura, bunda do Fidel, o modo tradicional da TV Globo de atuar, meninos assaltantes, favelas e humilhação. Tudo isto emoldurado por diálogos ou monólogos solenes. O Brasil não deixa mesmo em paz o cadáver de Glauber. Ora, Glauber tinha morrido em 1981, então era muito recente mesmo a perda desse cineasta e tal para a cultura brasileira.
principalmente imaginando-se a importância que ele tinha enquanto vivo. Mas daí dizer, né, fazer essa colagem de citações aqui, meio que parodiando o próprio filme, e depois dizer o Brasil não deixa o cadáver de Glauber descansar, é verdade que até hoje o cadáver do Glauber não descansou ainda, né? Mas eu não vejo esse tipo de manifestação, e o tempo mostra isso, que seja, de fato, uma evocação direta e tentando se apoiar em ídolos ou em pessoas que já se foram, artistas que já encerraram a sua poética, para poder fazer um trabalho original, né? Mas ele conhece, ele continua aqui, né? Se ao espectador interessa o que vai pela cabeça de Caetano, é decepcionante saber que ela é composta de uma gelatinosa salada de posições culturais e situações pouco inteligíveis. É certo, agora vem uma parte que, pelo amor de Deus, é certo que no mundinho pequeno da cultura brasileira, cada momento do filme pode dar pano para manga nas conversas de bar. E aqui, de novo, eu vou dizer, eu espero que o Caio Túlio, né, eu acho que as pessoas envelhecem e ganham, né, experiência e maturidade, revêem suas posições. Eu mesmo, né, há algum tempo atrás, não era tão fã assim do Caetano na música. Hoje em dia gosto de muito mais coisas, algumas coisas eu não gosto, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: isso aqui que o Caio Túlio está escrevendo, se a gente tirar, né, falar assim, não é o Caio Túlio, suponhamos que seja qualquer intelectual hoje em dia, pseudo-intelectual no Brasil, é aquela velha história. O intelectual no Brasil acha que ele é intelectual porque ele gosta de assistir Strauss na Ópera de Viena. Meu amigo, vai ouvir uma Anitta, vai ouvir uma Ludmilla, vai assistir uma pegadinha do Topa Tudo por Dinheiro, e vai assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol, vai ler Guimarães Rosa, vai ler A Valovara, do Osman Lins, vai entender que a cultura brasileira é forjada na miscigenação entre as culturas originárias indígenas, as culturas dos escravizados, a cultura dos europeus, né? E sair um pouco disso, porque é sempre a mesma história, né? A alta cultura e a baixa cultura. Como é que o intelectual brasileiro vai entender a cultura brasileira se ele não está disposto a entender a mais popular das culturas, que está naquela pessoa que mal sabe assinar o nome, que mal sabe escrever? Então, é esse pernosticismo que contamina, muitas vezes, a própria crítica de arte, a crítica cinematográfica, a crítica gastronômica, a crítica de moda no Brasil, né? Mas, de novo, eu estou falando de uma forma geral, eu não conheço o senhor Caio Túlio, mas nem em termos de linguagem, nem de apresentação, Caetano se abre. São imagens estanques, com repetição de máximas estanques, etc. No seu almanaque familiar, ele mostra uma comovente cena de sua mãe, Dona Canoa, entoando O Último Desejo, que, aliás, é uma das cenas aplaudidas na época, né? A Dona Canoa cantando ali O Último Desejo e tal, de Noel Rosa. Dá muito mais tempo para sua ex-mulher, Dedé Veloso, do que para sua atual mulher, Paula Lavigne. Porque Dedé manda mais. Como assim? Né? Como é que você escreve uma coisa dessa numa crítica a uma obra? Como é que você entra dessa maneira na vida pessoal de uma pessoa, né? De novo, é o momento em que as pessoas vão embora dizendo que eu sou um ágrafo, não sei falar. Mas como é que uma pessoa entra nesse âmbito, né, para poder fazer uma crítica? Então, como vocês vão vendo, né, esse texto vai nos levando a pensar que existe uma diferença pessoal aí, né? E um acerto de contas que está acima da apreciação da obra de arte, tá? Dedé dialoga, aí vai, né? Dedé dialoga, é a cabeça em ação, Paulo está na cama sensual, parodiando a menina de O Exorcista. Fuck me, né? Que significa exatamente isso, né? Naquele som gutural. Seu irmão Rodrigo dança embandeirado ao som de Águas de Março, e o filho Moreno aparece de brinco e boné fora da área familiar,
aparece de brinco e boné, né? Quer dizer, então a família do Caetano está no filme, né? Mas parece que para a crítica que isso é mais importante do que o filme em si. Fora da área familiar, por exemplo, Dadi, ex-baixista de A Cor do Som, explica por que os Beatles eram fúteis e Bob Dylan era profundo, mas apesar disso são os maiores na música. O tradutor Paulo César Souza recita em alemão um texto crítico de Thomas Mann e com legendas. O ator Hamilton Vaz Pereira desanca com um trecho enorme e maçante de Grande Sertão, né, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, tendo como ouvinte apenas um rapaz de olhos iluminados. Tudo cai como máxima a ser deglutida e não digerida. O resto é recordação familiar. E aí, o último parágrafo, ele conclui dizendo o seguinte: o filme requer explicações, daí o esforço de Caetano em tornar públicas suas motivações, o porquê de cada situação. Mas obra de arte que precisa ser explicada para ser entendida não pode ser levada a sério. O cineasta Caetano optou por uma filmagem em tempo recorde, 21 dias, exato, né? Que é um tempo até que rápido, realmente, com imagens de um plano só, câmera parada, fez cinema parado. O filme não é chato, é ruim mesmo. Olha, então, né? E aí a gente tem comentários aqui, né? A Luciana dizendo, gente, como pode o secretário de redação usar seu cargo para escrever algo tão baixo nível? Na época, como eu disse, né, o que pode explicar assim, essa liberdade que o Caio Túlio encontrou para colocar as opiniões dele pode se dever ao fato de que nós vivíamos justamente o tempo de uma abertura, a Folha estava se reconfigurando e há, obviamente, esse componente de querer se afirmar a partir da sua escrita, né? Mas, de fato, é algo bastante complicado, né? Aqui está o CH Ferreira falando, coincidência hoje assistir o programa Som do Vinil sobre o disco Araçá Azul. Que bacana. E tem, depois eu vou deixar um link aqui, uma entrevista também no Canal Brasil sobre este filme. O fato é que essa crítica do Caio Túlio afetou sobremaneira a própria confiança do Caetano em produzir mais filmes. E isso não é uma coisa inédita na produção artística brasileira. Não vamos esquecer da crítica que o Monteiro Lobato escreveu a Anita Malfatti lá em 1917, chamando a obra dela de misticismo, loucura e assim por diante, que fez com que a Anita fosse se tornando cada vez mais academicista ao longo dos anos seguintes, obviamente sem perder a genialidade. Mas o Caetano diz que nessa época se sentiu muito aviltado e se sentiu um pouco envergonhado porque ele trouxe para o filme pessoas que eram muito queridas para ele, imaginando que ele poderia fazer um trabalho que fosse uma síntese de um pensamento, né? Inclusive, ele trouxe pessoas da Bahia que cresceram com ele para participar do filme, trouxe essas pessoas para a estreia do filme, e, de repente, com os ataques, com os gritos, com os artigos e as pessoas lendo, ele começou a se sentir um pouco envergonhado de ter colocado as pessoas que ele tanto gostava, naquele momento, né, numa situação como essa. E eu vou dizer para vocês que o filme, ele tem se a gente olhar para o filme na sua execução, a gente vai ver que não é um filme modesto, né? Um filme feito em 21 dias, que é um tempo até que razoável. Filmes brasileiros normalmente demoram 3 anos para serem feitos, ele conseguiu fazer isso em 21 dias, né? Na época, estima-se que hoje, em reais, o filme teria custado aí, sei lá, 2,5 milhões, 3 milhões de reais, que é, para essa estética do filme, um valor também considerável, né? É um filme simples na sua execução, digamos assim. Hoje em dia, com câmera digital, com finalização digital, seria muito mais barato. Mas a gente está falando de uma época do cinema analógico, câmera com película, finalização em moviola, enfim, né? E o som também, que foi muito criticado na época, também porque as salas de cinema no Brasil não tinham bom som
para o filme brasileiro, né? Mas, ó, só para vocês terem uma ideia, né? O filme dirigido por Caetano, ele acredita aí o João Guimarães Rosa, Thomas Mann, Gertrude Stein, no roteiro, né? Porque ele tirou trechos e traduziu, inclusive, Gertrude Stein para o filme, né? Mas olha o elenco, a gente tem, ó, Regina Casé, Hamilton Vaz Pereira, Dedé Veloso, né? Como eu já falei ali, Felipe Murray, Guilherme Araújo, Guel Arraes, né? Diretor da Globo, Júlio Bressani está lá também, Dadi Carvalho, músico, né? Como a gente viu. Dorival Caymmi está no filme também, Pedro Cerqueira, Antônio Cícero, né? Antônio Cícero, brilhante poeta, irmão da Marina Lima, né? Antônio Cícero também. Aliás, o filme é dedicado a Antônio Cícero e José Agripino de Paula, que são dois polos do pensamento artístico opostos, segundo Caetano Veloso. Enquanto Antônio Cícero é aquele cara cerebral, é aquele cara objetivo, é aquele cara materialista, o José Agripino de Paula era uma pessoa completamente atravessada, né? Ele lia transversalmente a própria existência, né? José Agripino de Paula, que dirigiu Hitler Terceiro Mundo, que é um filme sensacional também, que ninguém entendeu na época, e também escreveu Panamérica, que é um livro maravilhoso, né? Livro aí da contracultura, né? Tá no patamar de um Catatal, do Paulo Leminski, de um Ribeirão Sussuarana, do Glauber Rocha, e até de um Guimarães Rosa também, tá? Então, Antônio Cícero, daí a gente tem Rogério Duarte também, Chico Dias tá lá, o Gilberto Gil tá lá, o Mick Jagger tá no filme, aí vem Paula Lavigne, vem Sérgio Maciel, vem Maurício Matar, também tá lá, Mário Peixoto, tem uma sequência do Mário Peixoto, diretor de Limite, de uma cena de arquivo. Temos Lulu Santos, Elza Soares, o próprio Caetano Veloso, Dona Canô Veloso, Rodrigo Veloso, Luiz Erbini. Ou seja, é um filme, e a direção de fotografia é do Pedro Farcas, né, cara? Então, assim, o Cinema Falado é um filme, tá? Agora eu vou fazer uma síntese aqui do que eu penso, porque o Caio Fernando Abreu, eu não vou ler toda a crítica aqui, mas na mesma época, na mesma semana, né, dessa crítica do Caio Túlio, o Caio Fernando Abreu, grande escritor, também, né, que contribuía para... Aí ele escreveu para o Estadão, né? Não para a Folha, mas na coluna Antena, em que ele escrevia crônicas, né? Em 86, ele diz o seguinte: Caetanagem. O problema de Caetano são as tietes e as antitietes, mas eu, tu, ele, todos caetaneiam. Aí ele vai dizer, ó, faz tempo que desconfio, na última sexta-feira tive certeza, devo estar enlouquecendo. Fui ver o filme de Caetano e gostei. Mais inquietante ainda, não achei chato. E aí ele vai falar que o filme é realmente muito bom e quem estraga naquele momento, né? Quem estava estragando eram os caetanetes e os anti-caetanetes, né? Por isso que eu falei, desculpe Caetano Veloso, mas essa comparação eu preciso fazer. É como fã do Los Hermanos na primeira década dos anos 2000, né? Um inferno na Terra, né? Tanto quem ama quanto quem odeia. Obviamente que a qualidade é infinitamente diferente, mas eu precisava fazer essa comparação para que quem é mais jovem entenda aí a dimensão disso, né? Bom, o Cinema Falado, né? Como vocês podem ver, e depois vocês podem conferir nesse link que eu coloquei aqui, é um filme que ele é ensaístico, experimental, despojado, mas muito pretensioso, porque Caetano Veloso é pretensioso, a obra dele é pretensiosa, a poética dele é pretensiosa, ele é uma pessoa pretensiosa. Eu não estou dizendo que pretensioso neste caso é algo de demérito, pelo contrário. Ele tem absolutamente ciência da geração a que ele pertence. Né? Ele mesmo diz na entrevista, por que as pessoas bateram em mim quando eu fiz o meu primeiro filme? Por que os críticos bateram no Chico Buarque quando ele escreveu o primeiro livro dele? Porque a gente é foda, desculpem o termo. Palavras do Caetano, né? E eu olho para esse filme hoje, quase 40 anos depois da sua realização, não tenho memória nenhuma, gente, da época, tá? Eu tinha 6 anos de idade.
como se trata de um filme de um circuito assim mais restrito, obviamente que também pouca gente que eu conheço, que cresceu junto comigo, há de se lembrar do que aconteceu de fato no calor do momento. Mas eu vejo hoje como um filme que ele era incomodativamente necessário naquele momento, tá? Por quê? Como eu disse, nós estávamos saindo da ditadura, o Brasil já estava tendo que aturar o fato de ter que aguentar o José Sarney como presidente da República, naquele momento, quando, na verdade, deveria ter sido Tancredo Neves e morreu, as diretas já tinham sido superadas, vivia-se ainda a época da censura, inclusive, nessa mesma época, o José Sarney embargou, ele proibiu a exibição do filme Je vous salue Marie, né, Ave Maria, em francês, que é o filme do Godard, que é uma reinterpretação contemporânea da vida de Maria, que foi proibido no Brasil. Sarney proibiu, porque era aviltante a religião. O senhor Roberto Carlos, né, que um dia teve boas músicas e foi um bom artista, na época referendou, diz que não pode, né? E o Caetano Veloso se colocou frontalmente contra essa proibição junto com outros artistas e gritava aos quatro ventos que isso era um absurdo, e era mesmo, né? Proibir um filme como Je vous salue Marie no Brasil dos anos 80, pós-ditadura, e obviamente que ele estava abrindo o precedente. Quem tem teto de vidro, né, está exposto. Então ele abriu o precedente para que as pessoas o atacassem depois. Mas no contexto do cinema brasileiro, se a gente voltar 20 anos a partir, 25 anos a partir de O Cinema Falado, a gente vai ver que o cinema brasileiro tinha lá o cinema novo, que teve que se esgueirar, né, por vários cantinhos obscuros aí para poder se realizar durante a ditadura. E, no mais das vezes, o cinema novo não conseguia cumprir aquilo que se pretendia, que era levar um esclarecimento ideológico e psicológico, sociopolítico, etc., para as camadas mais baixas. Claro, um cinema feito por pessoas intelectuais, não ia chegar nas camadas mais baixas. Mas, não só isso, a partir do AI-5, o cinema novo tem que começar a ser cada vez mais hermético. Quando a gente chega nos anos 80, numa época de libertação, numa época de tanta mudança, nós temos aí uma cultura televisiva muito grande, uma cultura pop colorida, desabrochando para esse período em que acabou a ditadura. É preciso, de alguma forma, haver uma síntese, um balanço daquilo que foram os anos anteriores. E eu acho que é aí que o cinema falado cumpre o seu papel e tem o seu valor. É a síntese de tudo aquilo que ficou engasgado durante mais de 20 anos numa juventude artística que tentou se colocar. Na época em que o filme foi lançado, também teve uma outra entrevista, eu tentei achar aqui, mas não consegui, dada à Folha por 3 cineastas, Vera Figueiredo, Suzana Amaral e Shizuka Yamazaki. E o Caetano diz que as 3 não assistiram ao filme e que disseram que não assistiriam, mas as 3 falam mal do filme. A Suzana Amaral, inclusive, pega um pouco pesado, dizendo que 20 anos antes o filme já seria velho, que o Caetano Veloso estaria sendo um urubu em cima da vanguarda, né? Então, quer dizer, era um palco aberto para pancadaria franca, né? Para esses embates francos, como a gente, inclusive, viu na própria crítica do Caio Túlio aqui. Só que quando a gente olha para esse filme tanto tempo depois, a gente entende que, do ponto de vista histórico, era um filme, assim, indigestamente necessário, e ainda bem que foi feito, porque era como se fosse um fechamento para aquela geração que teve de driblar a censura e driblar a repressão, driblar o exílio, a morte, a tortura e a morte nos porões da ditadura, sem poder fazer muito, a não ser cifrar o seu trabalho. E agora, o cinema falado, em 1986, traz isso de uma maneira aberta, porque o filme é uma celebração da liberdade de discurso, na medida em que traz Thomas Mann, Gertrude Stein,
João Guimarães Rosa, traz outros literatos ali também, mostra o corpo nu, mostra o encontro, né, de corpos, mostra diversidade sexual, mostra diversidade de pensamento. Então, era um filme que, naquele momento, era quase que natural. É o Gozo Poderoso, né, para citar aí o nome de um disco que eu gosto muito, do Aterciopelados, né, que é uma banda colombiana independente. Um gozo poderoso no momento em que o Brasil parecia se abrir para algo novo, não é? E, obviamente, que isso não seria entendido. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários do pessoal. Olha o Humberto Silva, meu querido amigo e colega crítico de cinema também, e professor, né? Acho que a questão é da régua que mede a pretensão de Caetano no cinema e sua genialidade como poeta. Agora, só fazendo uma viagem ao passado para admitir honestidade na crítica do Caio Túlio Costa. Verdade, né? Realmente, a gente não pode reescrever o passado, a gente não pode voltar lá para fazer reparações ou para olhar para aquilo, né, de uma maneira, mas o que eu tentei trazer aqui de fato foi o impacto que isso causa hoje em dia numa leitura, né? E nós temos aqui CH Ferreira falando: Caetano é foda mesmo. Cucurucucu, Paloma, Rap Together. É ótimo, né? Assim, eu durante muito tempo xinguei o Caetano dizendo ele matou o Kurt Cobain pela segunda vez. Não, entendeu? Não, isso é bobagem, né? A gente incorre em algumas certezas que vão se desfazendo com o tempo, né? Certezas assim refratárias, né? Que vão se diluindo com o tempo, e essa é a graça, né? Aprender com o passar do tempo e com os ensinamentos. Para a gente encerrar, pessoal, eu queria muito recomendar que vocês assistam a esse filme e vão sem preconceitos, né? Tentem extrair dessa obra, se forem assistir, justamente isso que eu falei, um olhar àquele Brasil que se desvelava a partir do final do governo militar. Eu acho que assim fica muito mais fácil de compreender por que o Caetano, com 44 anos de idade naquele momento, já um artista musical absolutamente estabelecido, se sentiu tão estudante de cinema e tão iniciante a ponto de se permitir fazer coisas que um jovem está fazendo. O cinema para ele era algo novo naquele momento. A música não, a música era onde ele nadava de braçada já. Mas o cinema era um ambiente novo para que ele transitasse. E ele se permitiu fazer o filme de acordo com estas experimentações. Tá certo, gente? Eu agradeço muito vocês pela atenção, por me ouvirem falar. Vou deixar aqui, terminando a live, já vou colocar para vocês aqui os links para vocês lerem, né, esses artigos. Comentem bastante aí embaixo, compartilhem bastante essa live. Como eu disse, o YouTube está aí nessa coisa do algoritmo que não recomenda conteúdos um pouco mais longos, um pouco mais densos para muita gente. Então, é sempre importante vocês deixarem a sua curtida ou o seu dislike também, porque sempre é engajamento. E eu encontro vocês no nosso próximo vídeo na sexta-feira. Vamos falar aí da construção de um mito chamado Tiradentes no cinema e na arte. E agradeço também a TV 247 pela retransmissão do meu trabalho. Se você está assistindo na TV 247, não deixe de prestigiar o canal deste cinéfilo crônico e curioso contumaz que sou eu, Doni Correia, e vejo você logo menos. Beijos!